Esta conferência será gravada agora.
Boa tarde a todos. Conforme me apresentei anteriormente, me chamo Vitor Caran, sou coordenador da área de relacionamento com associado da GS1 Brasil, e agora nós iniciaremos a nossa sala virtual sobre o Cadastro Nacional de Produtos, o CNP. Quem conduzirá a nossa apresentação será o Lucas. O Lucas Souza, ele é nosso especialista da área e estará respondendo as dúvidas de vocês durante a apresentação. Peço a todos que mantenham seus microfones e câmeras desligados. No menu direito, vocês podem ver uma aba de chat. Responderemos as perguntas de vocês por lá. É um prazer contar com vocês essa tarde. Boa tarde, Lucas. Pode começar. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos a mais uma sala virtual. Hoje nós vamos tratar dois temas a respeito do Cadastro Nacional de Produtos, ou CNP. Nós vamos falar hoje sobre primeiro acesso no Cadastro Nacional de Produtos e como se cadastra o produto e a unidade logística. Então, não se preocupem se no decorrer da apresentação vocês ficarem com algumas dúvidas, porque nós temos o chat e qualquer coisa vocês podem mandar a mensagem por lá que nós responderemos. E hoje ainda nós enviaremos toda essa apresentação com as perguntas e respostas para que vocês consigam visualizar com mais tranquilidade. Então, vamos iniciar aqui a nossa apresentação. Antes de verificar todas essas informações a respeito do CNP, sobre quem é a GS1 Brasil. A GS1, Associação Brasileira de Automação, atua em vários setores, então muitos setores. Então ela tem a responsabilidade de desenvolver e manter os padrões globais que são utilizados na comunicação entre as empresas para que essa comunicação seja mais eficiente e eficaz possível. A nível Brasil, nós temos 58 mil empresas que são associadas dos mais diferentes segmentos, e a nível mundial a GS1 está presente em mais de 150 países, e ao todo 1,5 milhão de empresas utilizam os nossos padrões. Vamos verificar agora as informações a respeito desses dois pilares, primeiro acesso e cadastro de produto. Vamos entender antes o que é o Cadastro Nacional de Produtos, porque é comum que algumas empresas ainda tenham dúvidas a respeito disso. Então, o Cadastro Nacional de Produtos é uma plataforma online e gratuita disponibilizada aos associados da GS1, e por meio dessa plataforma chamada CNP é possível a sua empresa fazer toda a gestão referente aos seus códigos, aos produtos. Então, dentro dessa plataforma, a sua empresa vai conseguir não só gerar os códigos de barra, como também gerar as etiquetas, importar os códigos nesse local, conseguirá também fazer um filtro das informações que aparecem nesse portal, conseguirá exportar uma lista contendo todos os códigos que já foram cadastrados, ou seja, tudo aquilo que se refere ao seu produto, ao seu código, você consegue encontrar no Cadastro Nacional de Produtos. Então vamos agora tratar a respeito do primeiro acesso nessa ferramenta online. No CNP, essa é a tela que eu deixei para vocês aqui somente como exemplo, para que vocês tenham conhecimento. Então, é necessário, logo de início, colocar o seu login e a sua senha. Aqui eu deixei como exemplo. Mas aí, por exemplo, como é o primeiro acesso, basta você clicar em não tenho acesso ao CNP. Quando se clica em não tenho acesso ao CNP, essa ferramenta já traz uma nova tela para vocês, para que vocês possam dar continuidade nesse acesso. Então, ali embaixo, como eu deixei destacado para vocês, vai aparecer a informação de clique aqui. Então, o representante legal tem que clicar neste local, nesse link, porque um e-mail vai ser enviado com todas as orientações de acesso nessa ferramenta online. Algo muito importante que eu deixei para vocês aqui disponibilizado, e eu gostaria de frisar. O que acontece? Como é o primeiro acesso, a sua empresa terá que colocar os seguintes dados: CNPJ, então é somente nessa parte,
Nos demais acessos não será necessário colocar essa informação. Em seguida, vai colocar o e-mail de login, que é o mesmo do painel do associado, e em seguida vai ter que criar uma senha. E é importante já frisar aqui o seguinte, gostaria até de fazer um parênteses aqui para vocês. O que acontece? É comum que algumas empresas se confundam entre painel do associado e cadastro nacional de produtos, que são ferramentas online, mas são diferentes. Então, no painel do associado, o objetivo é trazer informações cadastrais da empresa. Então, por exemplo, no painel, a sua empresa conseguirá verificar quem é um representante legal, endereço de cobrança, boletos, documentos e algo semelhante. Agora, no CNP, é toda ação referente ao produto, toda a gestão dos códigos, ok? Então, por isso que eu deixei essa informação para vocês. E aí, no item C, como eu coloquei, o que acontece? Vocês terão que criar uma senha. Algumas empresas acreditam que, ou supõem que, o acesso no CNP é com o mesmo a mesma senha do painel do associado, mas não é. Então, por isso que, infelizmente, acaba acontecendo alguns problemas quanto ao acesso. Por exemplo, login e senha não confere, ou algo do tipo. Então, é muito importante vocês se atentarem quando forem fazer esse primeiro acesso, colocando uma senha nova. Então, a senha tem que seguir um padrão específico, porque, do contrário, vocês não conseguirão acessar a ferramenta. Então, eu deixei para vocês ali destacado e deixei logo o exemplo em seguida. Tem que conter nessa senha letra maiúscula, letra minúscula, caractere especial e número. Então, por exemplo, 2020, @nome. Então, 2020, @Vitor, 2020, @Lucas, 2020, o nome da empresa. Enfim, mas tem que conter essas 4 informações. Do contrário, o CNP não deixará você fazer esse acesso. Mas é claro, se vocês tiverem alguma dificuldade quanto a isso, vocês podem contatar o setor de atendimento por meio do e-mail ou até mesmo por meio do chat, que nós auxiliaremos quanto a essa etapa. Nós temos alguma dúvida, Vitor, em relacionado ao acesso? Lucas, temos uma dúvida sim. Responde para a gente se existe um limite de pessoas que podem acessar o cadastro da empresa. E como que funciona para esses usuários acessarem? Entendi. Na verdade, ainda não há um limite, mas o que acontece? A pessoa que é responsável em administrar a plataforma, vai aparecer ali como representante legal, elas conseguem fazer o cadastro de novos usuários. Então, tem um campo dentro do CNP que é chamado usuários ou gerenciar usuários, e aí lá dentro ela consegue inserir as informações desse novo usuário. Então, por exemplo, o José, a Maria querem acessar o CNP, querem ser cadastrados, é possível sim. Se eu, Lucas, estiver como administrador da ferramenta, eu consigo criar o acesso dessas duas pessoas. Mais alguma dúvida? Perfeito, Lucas, pode prosseguir. Ok. Então, pessoal, o que acontece? Depois que vocês colocam login e senha e conseguem acessar o Cadastro Nacional de Produtos, o que vai aparecer para vocês é o termo de adesão. Então, nesse termo de adesão vai constar todas as informações referentes ao CNP, à utilização do CNP. Então, basta clicar em aceitar, que depois a sua empresa já conseguirá fazer todos os procedimentos necessários dentro dessa plataforma. E quando você clica em acessar, ficará disponível a home do CNP, a página inicial. É claro, eu deixei aqui para vocês somente como um exemplo, mas quando assim nenhum produto cadastrado, evidentemente aparecerá tudo como zerado, for cadastrando os produtos para poder gerar os códigos de barra. Essas informações acabam se atualizando automaticamente. Então vai aparecer ali, por exemplo, como jetins gerados, jetins ativos, inativos, enfim. Então, essa home do CNP acaba sendo um resumo das informações que aparecem nesse portal online. Então, por aí, a empresa já consegue identificar quantos produtos ela tem cadastrado, quantos estão com status de, por exemplo, em elaboração, quantos estão com status de cancelado, enfim. E aí, é claro, as informações e as ações que a sua empresa pode tomar dentro do CNP constam ali ao lado esquerdo, como eu deixei para vocês.
Vamos entender agora como se cadastra o produto e a unidade logística dentro do CNP. Nesse processo de cadastro, seja do item unitário, seja da unidade logística, o CNP acaba solicitando algumas informações que são obrigatórias. Então, todos esses campos aqui, o CNP pede. Então, se a sua empresa, por algum motivo, não colocar alguma dessas informações, o código acaba não sendo gerado. Então, vou explicar para vocês aqui cada um desses pontos. Na parte de identificação, nós temos descrição do produto e a foto do seu produto. Em seguida, nós temos o campo geral, que contém marca, idioma e país de origem. Em seguida, nós temos as características, ou seja, o peso bruto e a unidade de medida desse peso. Então, por exemplo, eu tenho algum produto, eu coloco lá, por exemplo, o peso dele e a unidade de medida, se ele é quilo, se é grama, enfim. Eu consigo inserir essa informação também dentro do CNP e é algo obrigatório. Nós temos também conteúdo líquido e unidade de medida. Da mesma forma aí do peso bruto, tem que ser colocado também essa informação dentro do CNP. Temos a parte fiscal, porque as secretarias da Fazenda já solicitam essas informações, que são NCM e SEST. E nós temos a parte já de uma classificação global, que foi desenvolvido pela GS1, chamado GPC, onde as informações ficam disponíveis na nuvem da GS1. Então, o GPC acaba sendo também um campo obrigatório e é uma parte muito importante no cadastro do produto, porque os parceiros comerciais conseguem identificar as características de produtos com características semelhantes em qualquer lugar do mundo. Então, só fazendo um comparativo rápido, enquanto o NCM e o SEST já são uma classificação a nível nacional, o GPC já é uma classificação a nível global. Então, ambos são necessários. E, por fim, nós temos a parte de comercial. País e mercado de destino, a sua empresa terá que informar também para poder finalizar o cadastro do item. Mas eu vou passar aqui, logo em seguida, um por um, para que vocês consigam visualizar melhor essas informações. Então, como eu disse para vocês, essa é a home do CNP. E para poder cadastrar um produto, eu vou clicar neste botão laranja, cadastrar novo produto. Quando eu clico, já vai me trazer a opção de que código que eu quero gerar. Então, dependendo da sua associação, vai aparecer como JETIN 12, JETIN 13 ou JETIN 14. Então, o JETIN 12 é um código que se identifica o produto, mas ele circula exclusivamente nos Estados Unidos e no Canadá. O JETIN 13 já é o código que identifica o seu item comercial, a unidade. E o JETIN 14 é a unidade logística, quando eu quero cadastrar uma caixa master com itens contidos, opção. Então, após eu selecionar a informação, eu posso seguir com o meu cadastro. Então, aqui eu dei o exemplo para vocês com o JETIN 13. E basta eu clicar em novo cadastro. Depois que eu clico em novo cadastro, o CNP já vai me trazer esses campos obrigatórios, como eu disse para vocês. Então, inscrição. E todos os campos obrigatórios aqui, só pontuar que esses campos obrigatórios constam identificados com um asterisco vermelho. Então, caso vocês tenham dúvida de quais são os campos obrigatórios ou não, por exemplo, se esquecer eventualmente, basta verificar isso. Então, se eu identificar ali o asterisco vermelho, eu já consigo saber que é obrigatória a informação. Então, na descrição do produto, eu vou dar um exemplo para vocês com um suco de uva integral. Então, na descrição, eu coloquei ali como GS1 Brasil, suco de uva integral, 1,5 litros. E aí, o que acontece? É muito importante vocês entenderem isso. A GS1 recomenda que se mantenha durante o cadastro um padrão de qualidade das informações. Então, o que acontece? Se a sua empresa tiver dúvida nesse momento, você pode clicar ali no símbolozinho do i e já aparece a informação e a orientação de como deve ser feito esse cadastro. Então, por exemplo, como eu coloquei para vocês, vai aparecer como marca, o nome do produto,
a característica do produto e o conteúdo. Como assim, Lucas? Vou explicar para vocês. Marca, GS1 Brasil. Nome, suco de uva. Característica do produto, integral. E conteúdo, 1,5 litros. Então, nós recomendamos, enquanto GS1 Brasil, que a sua empresa utilize esse padrão para que as informações tenham uma boa qualidade. Ok? Em seguida, a sua empresa tem que colocar também a imagem do produto, a foto desse produto que está sendo cadastrado para que o código possa ser gerado. Então, se, por exemplo, a sua empresa ainda não tem a foto do produto, basta clicar em produto em desenvolvimento sem imagem disponível. Mas, tem uma informação importante. Quando esse campo é selecionado, o código acaba sendo gerado como inativo. Então, não estranhem se, por exemplo, a sua empresa colocar todas as informações, mas o código aparecer como inativo, porque esse campo não foi inserido. Tá? Mas não tem problema algum, porque, por exemplo, quando vocês já tiverem a imagem, a foto do produto, sem problema algum, vocês podem voltar e inseri-la, ok? Que o código acaba sendo gerado. Ok, Vitor? Lucas, tem surgido algumas questões aqui referente ao peso líquido e ao conteúdo líquido. Uma das perguntas é a seguinte: eu posso utilizar o conteúdo líquido como sinônimo de peso líquido? Assim, o que acontece? Na verdade, essas informações acabam sendo semelhantes, mas aí o que acontece é que algumas empresas acabam ficando em dúvida quanto a essas informações. Então, por exemplo, se a sua empresa não for preencher esse campo de peso líquido, que não é obrigatório, ela pode colocar sim a informação de conteúdo líquido, ok? Que não vai impactar no processo de cadastro. Então, por exemplo, se o peso líquido do seu produto, como eu coloquei aqui, é 1,5 litros, por exemplo, essa mesma informação pode ser colocada assim, sem nenhum problema, no conteúdo líquido que o CNP permitirá a sequência no cadastro. Perfeito, Lucas. Muito obrigado pela informação. Nada. Então, após isso, inserir a minha foto. Eu até deixei aqui mais um slide para vocês, só para que vocês se atentem nessa informação da imagem em si. Então, por exemplo, o tamanho máximo permitido da imagem é de 6,7 MB para 10 imagens. E a extensão tem que ser em JPEG, JPG ou PNG. Por que nós deixamos essa informação aqui durante o cadastro? Porque algumas empresas acabam entendendo que, por exemplo, tem uma foto em alguma outra extensão, PDF ou algo do tipo, e conseguem inserir, mas o CNP não aceita. Então, se porventura sua foto tem alguma outra extensão que não sejam essas três que constam para vocês, basta que vocês convertam em algum outro local e insiram a foto para poder dar continuidade no cadastro, ok? Mas se atentem sempre, por gentileza, ao tamanho e ao formato da foto do produto. Após isso, tem outros campos obrigatórios também, como marca. Então, coloquei no exemplo como GS1 Brasil. O idioma português já vem preenchido automaticamente. O país de origem também já vem preenchido automaticamente, mas caso queira alterar, basta clicar no campo que aparece na setinha ali ao lado direito, que aparecem outras opções, basta selecionar isso. E aí você já consegue dar continuidade no cadastro do produto. Esses são os campos obrigatórios dessa tela. Após isso, basta clicar em continuar. Clicando em continuar, evidentemente, o CNP já traz outros campos para que sejam preenchidos. Então, peso bruto, unidade de medida, conteúdo líquido e unidade de medida. Então, tendo o exemplo do meu suco de uva, como eu mostrei para vocês. Peso bruto, por exemplo, eu coloco lá como 1,850 kg. A unidade de medida kg. Conteúdo líquido, 1,5, consigo colocar ali como litro. Ok? Então, é muito importante, até deixei aqui destacado para vocês, que o peso bruto é o peso total do produto acabado, embalado. Ok? E o conteúdo líquido é o que contém no produto, ou seja, o peso é o peso do produto sem a embalagem. Então, dessa forma, o conteúdo líquido nunca pode ser maior que o peso bruto. Vou repetir, o conteúdo líquido nunca pode ser maior que o peso bruto. Tem que ser igual ou menor, ok?
Pode ser até uma informação simples, mas é importante só frisar aqui, caso você preencha alguma outra informação, o CNP não permite você seguir com o cadastro, é justamente por causa desse ponto, ok? Agora nós vamos para a parte fiscal do cadastro. Então nós temos aqui a nomenclatura comum do Mercosul, o NCM. Então o NCM contém esse formato, são 4 posições em um ponto, 2 posições em um ponto, 2 posições, ok? É muito importante aqui, pessoal, que vocês verifiquem sempre essa informação de NCM com um contador da sua empresa, ou então no setor administrativo da sua empresa. Por quê? Porque essa informação é muito importante, porque a Secretaria da Fazenda já solicita nesse cadastro, ok? Então, caso você esteja em dúvida do que colocar, basta consultar o setor interno da sua empresa, como setor administrativo, ou o contador, que eles já te informam, ok? Em seguida, tem o SEST, que é o Código Especificador de Substituição Tributária, também acaba sendo um campo obrigatório. Mas, aqui nós temos um adendo. Se a sua empresa não tiver esse SEST, referente ao produto que está sendo cadastrado, basta selecionar essa opção, como eu deixei ali destacado para vocês. Como este produto não possui SEST, que não tem problema, o CNP permitirá a sequência no seu cadastro. Então, esses 2 campos são muito importantes. Caso vocês tenham alguma dúvida um pouco mais profunda a respeito desses 2 pontos, basta consultar o setor contábil, como eu disse, o setor administrativo, que eles vão te orientar quanto a isso, mas é muito importante também, ok? E aí nós vamos aqui para a classificação a nível mundial. Como eu falei para vocês, GS1 desenvolveu algo chamado GPC, que é o Padrão de Classificação Global. Okay? Então, ele é algo muito importante nesse processo de cadastramento para que o código seja gerado. Então, por meio dele, os parceiros comerciais conseguem identificar os produtos com características semelhantes, seja em qualquer lugar do mundo. Então, por exemplo, ali aparece para vocês, preenchido, como eu deixei ele destacado com a setinha laranja, como suco pronto para beber e perecível. E aí, por exemplo, a pessoa, quando está cadastrando, fica com dúvida. Ok, o que colocar, onde eu consigo essa informação, Lucas? Eu vou explicar para vocês, não se preocupe. Basta você clicar ali em busca avançada do GPC, ou então nesse link que é do próprio GPC. Só lembrando que nós vamos encaminhar para vocês ainda hoje toda essa apresentação, todas as dúvidas, enfim, então vocês vão conseguir consultar também. Então, este é o link referente ao GPC, para que você consiga obter essa informação, essa classificação global do seu produto. Então, sempre lembrando aqui o exemplo que eu estou dando com o suco de uva integral. Na primeira parte, eu vou selecionar português Brasil. Na segunda, vai selecionar aqui a única opção que aparece. E a partir disso, a sua empresa já consegue fazer toda a classificação, toda a segmentação do seu produto. No meu caso, é um suco de uva integral. Então, basta eu buscar aqui essa informação. Então, por exemplo, já aparece aqui para mim, alimentos, bebidas e tabaco. Esse é o segmento. Eu estou mostrando para vocês, caso você esteja entrando agora aí na sala online, como eu posso encontrar meu GPC. Então, basta eu clicar aqui em segmentos, alimentos, bebidas e tabaco, que a próxima categoria já é liberada. Então, agora eu vou para a família. Suco de uva, eu coloco aqui como bebidas. Quando eu escolho família, já vem a próxima categoria, que é classe. Então, eu coloco aqui como, por exemplo, bebidas não alcoólicas prontas para beber. E aqui está o nosso número. Caso vocês tenham dúvida, poxa, Lucas, como você conseguiu encontrar essa numeração? Aqui está o caminho. Lembrando, caso vocês não tenham entendido direito, não se preocupem, porque nós daremos todas as orientações necessárias também, caso vocês entrem em contato conosco, ok? Então, por exemplo, no caso do suco, eu posso colocar aqui, ó, suco pronto para beber perecível.
Então, foi daqui que eu tirei essa numeração que aparece e coloquei no meu cadastro dentro do CNP para poder seguir com o processo de geração do código de barras, tá? Temos alguma dúvida, Victor? Sim, temos algumas dúvidas muito interessantes, Lucas. A primeira dúvida é se existe a opção para a seleção de 2 idiomas diferentes dentro do CNP. Ah, sim, é possível. Essa informação já fica disponível, esse botão. Basta clicar em adicionar. Vocês vão verificar que tem um botão laranja chamado adicionar. Então, basta clicar nesse botão, já vai aparecer as opções, e aí você consegue selecionar para aparecer essa informação de um outro idioma para a sua empresa. Tá. Uma outra pergunta é, se um produto for importado, deve ser mantido seu país de fabricação, porém são vendidos no Brasil com códigos brasileiros. Então, qual devo considerar como país de origem? Ok. No país de origem, já vem selecionado, como eu disse, como Brasil. Só que se a origem dele for um outro país, tem a opção lá de mudar o país, ok? Tem naquela seta para baixo, basta clicar, vai aparecer as opções de outros países e a sua empresa pode colocar o outro país que se originou o produto, ok? Não tem problema algum. Certo. E Lucas, tira uma dúvida para a gente. Uma vez que a empresa selecionar um GPC para o produto dela e finalizar o cadastro desse produto, posteriormente, ela pode alterar esse GPC? Ok. É possível fazer a alteração do GPC, porque, por exemplo, caso a sua empresa não encontre alguma informação referente ao seu produto, que é algo muito específico, por exemplo, nós temos um segmento chamado segmento transversal, uma opção chamada segmento transversal, que é quando você não encontra, por exemplo, alguma informação referente ao seu produto. Então, essa opção, dando aqui esse exemplo, pode ser selecionado. E aí, posteriormente, eu procurando ali no GPC, eu encontro a informação exata do meu produto, algo que chegue próximo, eu consigo mudar posteriormente sem nenhum problema também. Perfeito, Lucas. Vamos conduzir com a apresentação. Temos mais algumas perguntas, mas voltaremos com elas até o final. Por favor, dê prosseguimento. Ok, Victor? Seguindo para o próximo campo obrigatório, pessoal. País de destino. Então, já vem por padrão preenchido como Brasil, mas se a sua empresa quiser acrescentar um outro país, é só clicar nesse botão de adicionar outro país que consegue ser alterada essa informação sem nenhum problema. Ok? Então, como essa é a última etapa, como eu mostrei para vocês logo nos slides iniciais, basta eu clicar em salvar e em seguida em finalizar. Muito importante aqui, gente. O que acontece? Se eu, Lucas, estou cadastrando o produto e clico somente em salvar, o código não é gerado. Então, algumas empresas ficam confusas quanto a isso, porque entendem que clicando no botão salvar, o código já vai ser gerado, a numeração já será gerada, o jeitinho. Mas não. E aí o que acontece? O status acaba ficando como em elaboração. E aí algumas empresas até acionam a gente, dizendo assim, olha, eu cadastrei o meu produto aqui, Lucas, mas ainda não gerou o código, quanto tempo falta para gerar o código, enfim. Na verdade, foi um pouco de desatenção na ação de cadastro do produto. Por quê? Porque esqueceu de clicar no botão verde que está ao lado direito, chamado finalizar, e depois em gerar jeitinho ativo, ok? Muito importante isso, gente. Nós até deixamos como pergunta ali no final dos slides, mas eu gostaria de me adiantar aqui para poder ajudar a sua empresa nesse processo de cadastramento. Então, após isso, clicar em salvar e finalizar, o CNP já vai me trazer um resumo do produto, ou seja, o resumo do cadastro que foi feito. Todos aqueles campos obrigatórios, como nós vimos, foram preenchidos. Ok. Então, vai verificar somente o resumo. É claro, eu deixei somente a partezinha inicial para vocês verificarem. Tá? Consta ali como em elaboração, porque não foi finalizado ainda, mas é possível verificar todas as informações, foto, GPC, peso do produto, enfim. Tá? Em seguida, depois de verificar todo esse resumo e dar um ok nele, eu preciso descer a minha página até o final para poder selecionar esse termo de responsabilidade,
que é algo que traz uma informação muito importante a respeito das informações que estão sendo inseridas no CNP relacionadas aí aos produtos que vocês estão cadastrando. Então, se essa opção, esse termo que aparece lá no finalzinho da página, não for selecionado, você não consegue gerar o código de barras também. Então, é muito importante se atentar nesses dois pontos, tanto em verificar o resumo de tudo que você cadastrou, porque, por exemplo, caso você tenha cadastrado, se equivocado em alguma etapa, basta voltar, editar e seguir com o processo. E depois aceitar o termo de responsabilidade para poder finalizar o cadastro. Então, depois disso, basta clicar lá em gerar jeitinho ativo, como eu disse para vocês, e o jeitinho 13 é gerado com sucesso. Então, vai aparecer dessa forma aí, com a foto, o jeitinho, o número e com status de ativo. Ok. Lucas, eu já terminei o cadastro do meu item unitário, do jeitinho 13. Eu posso cadastrar um jeitinho 14? Uma caixa master com itens contidos? Pode sim, sem problema algum. Basta você selecionar a opção gerar jeitinho 14 e após isso tem um campo que é muito importante aqui, que passa desapercebido por algumas pessoas durante o cadastro. A quantidade de produtos que irão dentro dessa caixa. Então, eu coloquei lá a descrição para vocês e tem que mostrar ali, por exemplo, a quantidade. Então, eu coloquei ali como 20, ok? Eu deixei isso por quê, pessoal? Porque durante o cadastro, algumas pessoas querem gerar o jeitinho 14 de forma rápida e não se atentam nesse campo. E aí clicam lá em continuar, em prosseguir, enfim, e não vai, o CNP não permite, porque esse campo acabou não sendo informado. Então, é muito importante colocá-lo para poder dar seguimento nesse cadastro, ok? Então, eu deixei essa tela aqui para vocês, porque o restante dos campos são obrigatórios também, assim como no jeitinho 13, ok? Então, essa parte aqui que é um pouco mais diferenciada, para que vocês se atentem, mas o restante é tudo necessário informar, por exemplo, o GPC, foto, peso, assim como nós vimos também no jeitinho 13, tá? E no final, o jeitinho 14 é gerado também da mesma forma. Aparece a numeração e aparece com status de ativo. Tá? Caso vocês queiram visualizar o código, basta clicar em visualizar. E se a sua empresa quiser exportar o cadastro, todas as informações que já foram inseridas ali referente a esses códigos, basta clicar nessa opção e o CNP já te traz essa informação. E se quiser também ver o produto cadastrado, como ele aparece, basta clicar na primeira opção de ver produto cadastrado. Mais alguma dúvida, Vitor? Lucas, temos algumas dúvidas aqui que são bem interessantes. Uma delas é o seguinte: se eu começo a exportar os meus produtos, o código atual do meu produto continua válido? Isso é, eu permaneço com o mesmo código e somente adiciono outro país, ou mesmo caso eu não altere o cadastro, o código permanece viável? Então, caso essa pessoa comece a exportar os produtos dela para fora, ela pode utilizar o mesmo código e adicionar a informação de outro país? Sim, o código é o mesmo, porque o que acontece? O código é global, ok? Então ele pode ser lido normalmente em qualquer local. Então, basta inserir durante o cadastro a informação referente ao país, que acaba sendo ali naquele campo, um botão laranja, como nós mostramos para vocês, em adicionar outro país. Então, clicando nessa informação, já vai aparecer as opções e basta selecionar. Certo. Uma outra pergunta: se o progresso do cadastro não chegar a 100%, ele pode posteriormente ter algum problema? Isso pode em algum momento interferir na ativação dos códigos GTIM? Ok, uma boa pergunta. Pessoal, se atentem nessa explicação, porque é algo que nós recebemos com frequência. Então, por exemplo, Lucas, eu terminei o meu cadastro, aparece ali como 30%, como eu deixei ali no exemplo, 36%, 20%, enfim, alguma porcentagem lá específica, sem chegar no 100%. O que acontece? O código fica ativo? Fica. Sim, pessoal, ele fica ativo. Quando o código é gerado, todos os campos obrigatórios que estão lá com asterisco vermelho são preenchidos, o código fica com status ativo, sim, ok? E pode circular no mercado sem nenhum problema. Agora, a porcentagem só irá aparecer como 100% se a sua empresa
colocar todos os campos que são ali opcionais, ok? Então, como eu mostrei para vocês, ali aparece, por exemplo, 12 campos de 33, como eu deixei destacado para vocês no slide. Então, se eu preencher somente os obrigatórios, obviamente ele não vai aparecer como 100%. Agora, se eu preencher todos, aparecerá como 100%, mas não tem problema quanto a isso, ok? O seu produto pode circular normalmente no varejo. Então, seria interessante que a sua empresa colocasse ali todos tendo tempo, é claro, colocasse todos os campos, até mesmo os não opcionais, até mesmo porque é importante que a empresa verifique quais são os campos que aparecem no CNP, quais são as informações que nós solicitamos, para que o seu produto tenha uma boa qualidade de informação. Certo. E Lucas, mais uma dúvida aqui que eu achei também bem pertinente. Como que eu já sei se existe um jeitinho para o meu produto? Ou esse jeitinho é por empresa? Então, como é que a gente faz para saber se aquele produto já tem um jeitinho cadastrado? Ok. O que acontece? Eu cadastrei um produto, o meu suco de uva, por exemplo, eu quero saber se tem uma outra empresa utilizando. A empresa Vitor está utilizando o meu produto. Ok. Nós temos uma ferramenta online chamada GPIR. Nesse GPIR, nós conseguimos verificar se tem uma outra empresa com esse jeitinho. Mas aqui já gostaria de frisar que não terá, ok? A GS1 é a responsável na atribuição do range, do prefixo, então a GS1 fica muito atenta nessa questão da atribuição. Então, o mesmo código, o mesmo range que vem para o Lucas, não vem para o Vitor. Mas, caso a sua empresa queira verificar apenas aí por desencargo, curiosidade, ou quer obter um pouco mais de conhecimento a respeito do sistema GS1, sistema de padronização, basta acessar essa ferramenta online chamada GPIR. Nós até poderemos encaminhar para vocês depois essas informações, como faz para acessar, e colocar o código GTIM. Quando coloca o seu código GTIM, basta clicar lá em pesquisar que vai aparecer a informação a que empresa pertence, ok? Certo. E Lucas, tira uma outra dúvida. Uma empresa que ela tem uma gama muito grande de itens e algum desses produtos eles foram descontinuados, eles saíram de circulação no mercado. Como que a empresa deve proceder com esses produtos? Ok. É muito importante, gente, a empresa sempre atualizar as informações desses produtos no CNP, até porque, como eu disse para vocês, a função do CNP é gerar ali, trazer uma facilidade para vocês no momento da gestão desses códigos, desses produtos. Então, por exemplo, o status pode ser alterado, ok? É até a parte aqui que eu vou explicar para vocês. Então, por exemplo, no caso do produto descontinuado, eu consigo acessar o CNP, pesquisar esse meu código e mudar o status dele para suspenso ou para cancelado, ok? Não tem problema algum. Então, independente da quantidade, seja 1, 2, seja 1000 códigos, enfim, é possível sim alterar esse status, ok? Até porque, quando a sua empresa tiver o interesse em exportar todos os dados que constam nessa plataforma online, é possível. Então, é importante que seja atualizado constantemente, periodicamente, para que quando essa exportação for feita, aparecer ali todos os status corretos. Então, ativo, código X ativo, código Y reativado, código A suspenso, cancelado, enfim, ok? E aí fica até mais fácil para a sua empresa gerir todas essas informações. Certo. E Lucas, veio uma pergunta aqui para a gente sobre fazer uma carga de produtos em grande quantidade no CNP. E aí eu só gostaria da gente enviar junto com o conteúdo dessa sala o link de acesso. Nós já fizemos uma sala virtual sobre importação de produtos em massa. E aí será um prazer para a gente enviar para vocês também o link dessa sala para que facilite no processo. Então lá a gente tira todas as dúvidas sobre como cadastrar vários produtos de uma vez dentro do CNP, utilizando um template de Excel. Agora, Lucas, uma outra pergunta aqui que surgiu. O NCM e SEST são os mesmos para todos os produtos? Então, isso é muito importante, pessoal. O que acontece? Como eu disse para vocês, essa informação que é fiscal, que as secretarias da Fazenda solicitam, precisam ser verificadas com o setor administrativo, o setor contábil da sua própria empresa. Então, essa responsabilidade acaba não sendo da GS1, mas sim da sua empresa. O que acontece? Nós já vimos algumas situações em que a empresa, querendo obter o código de forma rápida,
insere qualquer informação nessa parte de NCM e de SEST, ou até faz uma consulta rápida na internet. Então, por exemplo, a empresa quer cadastrar ali uma bolacha de morango. Então, ela chega nesse campo, ela não sabe o que preencher, ela joga na internet NCM de bolacha de morango, vai aparecer uma numeração. Então, é muito importante, gente, que não seja feita uma consulta geral. É importante que essa informação seja verificada internamente para que os dados subam corretamente para o CNP, para que a sua empresa também não tenha nenhum problema quanto à Secretaria da Fazenda e nem com as informações que foram lançadas no CNP. Até porque, no começo, antes do CNP ser acessado, já aparece o termo de adesão, e no final, antes do código ser gerado, aparece o termo de responsabilidade, onde a sua empresa está ciente de todas as informações que são colocadas nessa plataforma. Certo. E Lucas, quando cadastrar um novo produto manualmente, a pessoa que estiver cadastrando, ela pode selecionar a numeração do GTIM ou essa numeração ela é gerada automaticamente? O que acontece? Caso tenha algum código ainda não utilizado ali dentro do CNP, se a sua empresa estiver cadastrando e clicar em gerar GTIM, vai aparecer duas opções, ok? Nessa opção vai aparecer lá, por exemplo, como utilizar código XYZ. E aí tem a opção da sua empresa selecionar essa opção. Ou tem a opção também de gerar um código novo, ok? Então, se a sua empresa não incluiu o código dentro do CNP, vai aparecer sim esse campo. E aí, por exemplo, pode até surgir uma segunda dúvida quanto a essa questão. Lucas, e como que eu faço para poder incluir? Acaba sendo até um outro tema, e como o Vitor acabou de frisar aí, que é a questão da importação, onde a sua empresa utiliza um template Excel e insere no CNP, por meio de importação, todos os dados referentes aos códigos que foram salvos em algum outro local que não seja o CNP, ok? Perfeito, Lucas. E aí uma dúvida também muito interessante, se a pessoa não tiver as imagens do produto, porque é um produto muito antigo, então é um produto que já saiu de circulação faz muito tempo, a pessoa não tem mais essas imagens, como ela faz para fazer o cadastro desse produto no CNP? Ok. Então, o que acontece? É possível fazer o cadastro do produto sem a imagem, mas lembrando que o código acaba sendo gerado como inativo. Então, quando a sua empresa não tem a foto, acontece sim esse processo de geração, mas o status tem essa questão, que fica como inativo. Então, nesse caso, como os produtos saíram de circulação, não tem problema, é possível cadastrar, mas basta colocar aquela informação, selecionar aquele campo de não ter a foto disponível e o cadastro pode ser continuado sem nenhum problema. Perfeito, Lucas. Pode dar continuidade com a apresentação. Ok. Então, aqui, pessoal, nós acabamos entrando numa questão que foi até uma das perguntas que vocês encaminharam para nós. Status dos códigos. Primeiro, em elaboração. Os produtos que constam como em elaboração são aqueles que estão em cadastramento. Então, só aqui, novamente, reforçando. Sua empresa, durante o cadastro, somente salvou e finalizou, não clicou em gerar GTIM. O código não será gerado, seja o código GTIM 13 para o item ou GTIM 14 para a unidade logística. Ele ficará como em elaboração, ok? Então, é muito importante a sua empresa voltar, caso tenha, é claro, algum código com esse status, e poder selecionar os campos, preencher, na verdade, os campos obrigatórios e clicar em gerar GTIM, que aí o código muda e passa para ativo ou ativado. Então, toda vez que eu acesso o CNP, insiro as informações dos produtos nessa plataforma, verifico o resumo, tudo certinho, aceito o termo de responsabilidade, clico em gerar, ele vai aparecer como ativo e pode circular no varejo sem problema algum. Nós temos também o status de reativado. O reativado, pessoal, muito importante aqui, não é um produto, um código que estava cancelado e voltou a ficar ativo, ok? Como algumas empresas pensam. Na verdade, não é assim. Então, o que é, Lucas, o reativado? O reativado, pessoal, é quando o produto sofre alguma alteração, quando alguma informação acaba sendo mudada, editada por algum motivo, ok? Mas tem uma observação quanto a isso. Nós vamos encaminhar para vocês as regras de edição do produto. Tá? É muito importante, até quando
vocês forem efetuar o cadastro do produto, ter todas essas informações já disponíveis para que não seja gerado um código aí de forma indevida, de forma equivocada, ok? Então, eu estou com dúvida aqui nas regras de edição, enfim, nós vamos encaminhar para vocês, para que vocês possam consultar e gerar o código com tranquilidade. Mas o código reativado, pessoal, que aparece com esse status, pode circular também no varejo sem nenhum problema. Isso é mais um controle que a sua empresa terá no CNP para poder fazer uma gestão tranquila e completa, eficiente dos produtos que aparecem. E nós temos também o status de cancelado. Então, é um produto que a empresa decidiu cancelar por algum motivo. Então, até mesmo como acaba pegando um pouco da questão de uma das perguntas que vocês fizeram a nós. Poxa, Lucas, meu produto descontinuou, eu não vou mais utilizar, não vou mais vender no varejo, enfim, eu posso cancelá-lo? Pode, mas tem algo muito importante, pessoal. O produto que consta como cancelado não volta a ser ativo. Vou repetir aqui que é bem importante. O produto cancelado não volta a ser ativo. Então, é muito importante a sua empresa verificar quando for tomar essa ação dentro do CNP. Se estiver já tudo decidido, tudo bonitinho, ok, que será cancelado, pode confirmar. Tanto que, quando algum status desses aqui que eu mostrei para vocês, principalmente o cancelado, for alterado no CNP, aparece já uma janela questionando a sua empresa. Você tem certeza que o status será reativado, será cancelado, enfim? E aí aparecem algumas recomendações. Então, se a sua empresa estiver ok quanto a isso, é possível, tá? Lucas, meu código está como cancelado, e agora o que eu faço? É necessário, nesse caso, a sua empresa gerar um novo GTIN, gerar um novo código de barras, refazer esse processo, inserindo todos os campos obrigatórios para que o código possa ser gerado com sucesso. Okay? Então, esses são os status que nós temos dentro do CNP e que ficam disponíveis na home. E por que nós deixamos isso? Porque, às vezes, algumas empresas acessam o CNP e já aparece aquele resumo, como eu disse para vocês, de todos os produtos, todos os códigos. E a empresa, às vezes, fica com dúvida. Poxa, aqui aparece como reativado, consta que tem 52, 55 códigos reativados. E agora? O que eu faço? Então, só uma explicação aqui para vocês de todos esses status, ok? Vamos agora à parte das dúvidas que nós mais recebemos, Vitor. Lucas, antes de partir para essas dúvidas, uma última pergunta. O que seriam os códigos do segundo pack? Aqueles em que o código DOM inicia com o número 2. Ok. O que acontece, pessoal? O GTIN 14 acaba tendo 14 posições. Então, o que acontece? Esse código é para identificar a unidade logística, ok? Nós recebemos algumas perguntas assim, poxa, Lucas, eu estou acostumado aí a gerar o código e ele aparece com 789, 790, enfim, já estou acostumado com isso. E quando eu vou cadastrar uma caixa, aparece com 1, 789 ou 2, 789, etc e tal. O que acontece, pessoal? Isso está normal, ok? Não se preocupem quanto a isso. O que acontece é que, quando a sua empresa cadastra a sua primeira caixa master com itens contidos, vai aparecer com 1, porque esse 1 nós chamamos de variante logística. Então, o 1 indica que a sua primeira unidade logística foi cadastrada dentro do CNP e, automaticamente, o último número, que nós chamamos de dígito verificador, é atualizado também da mesma forma, ok? Então, quando eu cadastro a minha segunda caixa master com uma quantidade diferente da primeira, é claro, vai aparecer com 2789, ok? Então, para cada GTIN 13 eu consigo cadastrar até 8 caixas diferentes. Ou seja, se eu cadastro a minha quinta caixa com uma quantidade específica dentro dela, vai aparecer com 5, 789, etc, etc. E quando eu vou cadastrar a minha oitava caixa, vai aparecer como 8, 789, etc, etc. Ok? Mas, sempre que aparecer com alguma dessas numerações antes do 789 ou 790, não estranhem, é porque esse é o formato de identificação referente à unidade logística. Certo, Lucas. Então, vamos lá. O primeiro acesso no CNP pode ser feito por qualquer e-mail? Ok. Não pode ser feito com qualquer e-mail. O que acontece, como eu mostrei para vocês? Logo no primeiro acesso, o CNP pede o e-mail do representante legal. Então, esse acesso somente acontece com o e-mail cadastrado no contato do representante legal. E por que nós deixamos isso? Porque, às vezes,
Por exemplo, o Lucas está ali como e-mail do representante legal para poder acessar o CNP e o Vitor acaba tendo o e-mail dele. E o Vitor, por algum motivo, quis acessar o CNP para gerar código, etiqueta, enfim. E ele vai acessar com o e-mail. No momento do acesso, o CNP vai informar login e senha não conhecida, enfim. Então, não estranhe quanto a isso. O primeiro acesso pode ser feito com o e-mail cadastrado no representante legal, mas a pessoa que está como representante legal ali de acesso consegue cadastrar outros usuários. Então, o Vitor, a Rose, enfim, as pessoas conseguem utilizar normalmente o CNP e fazer os procedimentos dentro dessa ferramenta. Certo, Lucas. Em caso do bloqueio de acesso ao CNP, como eu devo proceder? Ok. Nesse caso, pessoal, é muito específico. Por quê? Geralmente o bloqueio no CNP acontece porque a empresa informou a senha de forma incorreta 3 vezes. Quando isso acontece, o CNP dá um aviso de bloqueio. E aí, quando esse bloqueio acontece, basta a sua empresa entrar em contato com o setor de atendimento e nós faremos já o procedimento de desbloqueio. Então, dependendo do caso, nós mesmos conseguimos fazer ali a criação de senha ou redefinição de senha junto com o associado naquele momento, mas se for algum caso muito específico, nós solicitamos o auxílio ao nosso setor de TI para que eles já consigam fazer essa alteração e sua empresa consiga acessar o CNP. Perfeito, Lucas. E posso localizar no CNP algum código já cadastrado? Sim, é possível. O que acontece, pessoal? Fora aquela questão de exportação, ou seja, eu quero verificar em uma lista em Excel à parte todos os códigos que eu já tenho lá dentro do CNP, há um outro método também, que é a pesquisa rápida, que nós chamamos. Então, dentro do CNP, basta a sua empresa clicar naquelas opções que aparecem para vocês ao lado esquerdo, em Produtos Jetim, em seguida, Meus Produtos, depois em Pesquisa Avançada e depois tem que inserir o jeitinho que a sua empresa quer identificar. Enfim, então eu cadastrei um suco, eu quero saber se esse suco consta lá mesmo, por via das dúvidas. Então eu consigo fazer essa consulta sem nenhum problema. Então, só repetindo aqui para que vocês gravem. Produto Jetim, depois meus produtos, depois pesquisa avançada e inserir o número do Jetim e depois clicar em pesquisar. É claro que dentro dessa pesquisa avançada, a sua empresa pode colocar outras informações fora o Jetim. Então, eu quero saber se consta um caderno cadastrado lá dentro. Então, eu consigo gerar, sim, fazer essa pesquisa, consigo colocar o Jetim dele, ou seja, o código dele, seja 13, 14, enfim, consigo colocar lá se ele é ativo ou se tem algum outro status, enfim, eu tenho uma gama de informações lá que eu posso selecionar e o CNP já vai trazer essa informação para nós. Lucas, e se eu somente salvar as informações durante o cadastro do produto, o código é gerado? Ok. Isso daqui, pessoal, é até aquilo que eu falei para vocês anteriormente, mas só para poder aqui reforçar mais uma vez. Durante o cadastro do produto, o código não é gerado se a sua empresa clicar somente em salvar ou em salvar e finalizar. Então é necessário clicar em gerar jeitinho ativo, tá? É claro que é importante também a sua empresa sempre verificar naquele resumo se todos os campos foram de fato preenchidos, todos os campos obrigatórios, ok? Mas é possível, não é possível gerar se a sua empresa seleciona somente a informação de salvar. Certo, Lucas. E eu posso utilizar normalmente um código que está com o status reativado? Ok, é possível sim, não tem nenhum problema. Até aquela questão que nós estávamos vendo, que o código que está como reativado é porque ele somente passou por alguma modificação durante o cadastro. Então, por exemplo, eu, Lucas, estava cadastrando, verifiquei ali que faltou, por exemplo, uma palavra na descrição do meu produto. Faltou a característica, faltou, enfim, algum campo ali importante. Eu posso ir lá depois que ele estiver gerado e inserir essa informação e o status vai aparecer como reativado. Lembrando que sempre que o status é alterado, seja reativado ou qualquer outra situação, aparecerá uma janelinha com uma notificação e é importante sempre vocês lerem essa notificação para não dar um ok, uma informação que vocês não queiram, ok?
Certo, Lucas. E eu posso iniciar o processo de cadastro do produto e finalizar posteriormente? Sim, é possível. Então, lembrando, por exemplo, eu estou fazendo o meu cadastro e surgiu alguma outra atividade interna da minha empresa, não consegui seguir com o meu cadastro. Eu posso salvar as informações, ok? Então, lembrando, acaba até pegando aquela questão do status dos códigos. Eu estou inserindo as informações para que o meu código seja gerado, então eu salvo. Poxa, por algum motivo eu não consegui finalizar hoje. Então eu posso só salvar e depois eu posso entrar novamente no CNP e gerar o código. E aí não estranhem, porque quando o seu produto não é finalizado, ele vai aparecer, é claro, como em elaboração, ok? E aí quando a sua empresa clica no botão de gerar jeitinho ativo, o código já é gerado e fica disponível na tela para vocês. Vocês já podem utilizar e disponibilizá-los no varejo sem nenhum problema. Perfeito, Lucas. Muito obrigado. Ok. Então, pessoal, essa foi aqui uma apresentação referente ao Cadastro Nacional de Produtos, essa ferramenta online que a GS1 disponibiliza para vocês, associados. Eu, Lucas, agradeço, aqui em nome também do setor de atendimento, em nome da GS1, a participação de todos vocês, a atenção de todos vocês. Nós deixamos aqui disponíveis os nossos canais de atendimento. Caso vocês tenham ainda dúvidas referente ao cadastro do produto, status, primeiro acesso, usuários, enfim, vocês podem nos contatar por meio desses 3 locais que nós responderemos e auxiliaremos a sua empresa. Ok? Muito obrigado. E eu gostaria de, então, frisar, hoje nós falamos sobre como conseguir acessar o CNP, o Cadastro Nacional de Produtos, e trouxemos informações como os requisitos necessários para o acesso, quem pode acessar e autorizar novos acessos, as telas iniciais de acesso à ferramenta. Nós também falamos sobre o cadastro do produto dentro do CNP e trouxemos as informações de passo a passo para cadastrar o seu produto, quais campos devem ser preenchidos obrigatoriamente, como consultar um produto cadastrado. Esperemos que tenha sido tão proveitoso para vocês como foi para a gente. Os canais de relacionamento eles estão disponíveis na tela e é um prazer atender a vocês. Algumas perguntas surgiram após nós iniciarmos a finalização. Fiquem tranquilos, todas essas perguntas vão ser respondidas. Enviaremos as respostas para vocês em um formato de uma FAQ e nos colocamos à disposição para auxiliá-los sempre quando precisarem. Inclusive reforçando o nosso time, temos a equipe trabalhando em home office para atendê-los e incrementamos o canal do WhatsApp para facilitar o relacionamento com a gente. Foi um prazer estar com vocês hoje, muito obrigado e boa tarde.